Boa tarde. Muito boa tarde. É que, em geral, eu consigo ficar mexendo aqui no próprio dispositivo do computador para mexer na apresentação, mas eu não tinha combinado com os rapazes ali antes, mas mesmo assim, muito obrigado, tá, pessoal? Muito boa tarde para todo mundo. Vocês assistiram que a gente coloca aqui com o nosso comercial do Descomplica para mostrar quem nós somos. Eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu já vou começar com um pedido de desculpas. Eu sou professor, estou muito acostumado em falar em público, mas a minha voz hoje não está muito perfeita, eu estou com uma certa gripe, comecei a ter uma febre hoje de manhã, estou aqui na resistência, na força, com muito remédio, mas vamos lá. Então me desculpa a voz, de vez em quando, se é um pouco turva assim, mas a gente aguenta até o final. Estou muito feliz de ter sido convidado para esse evento, o 7º atualmente, representando aqui o Descomplica. A minha amiga aqui nos apresentou, eu sou gerente pedagógico do Descomplica, mas eu já vou fazer uma apresentação melhor do que eu faço, do que eu sou. E eu já estive nesse evento uma vez, eu ainda não trabalhava no Descomplica, já faz uns 3 anos que eu estive aqui. E depois eu voltei como um palestrante do Descomplica, essa já é a minha 2ª vez, ou seja, a minha 3ª vez no atualmente, mas 2 vezes como palestrante, então eu estou muito feliz, muito honrado, e fico muito feliz mesmo, porque estou acostumado a trabalhar com jovens, e ver os jovens, sobretudo, quando a professora estava aqui na frente dizendo que se sente muito orgulhosa de eles mesmos terem feito a apresentação toda, a organização toda, e isso é muito bacana. Então, palmas para vocês, que vocês merecem por toda essa organização. Eu vi que o pessoal se empolgou para bater a palma, então, batendo palma. E fiquei muito feliz que a gente chega, aí tem um exército ali recepcionando a gente, caloroso, né? Aí eu fui dando boa tarde, pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. É muito legal isso. Queridíssimos, vamos começar a nossa apresentação conversando bastante. Eu gosto muito de deixar isso claro enquanto eu falo. Se vocês sentirem que eu estou falando rápido, não entendeu alguma coisa que eu falei, pode levantar o bracinho e me pergunta, mas eu vou deixar uns minutinhos no final da nossa apresentação para a gente também dialogar um pouco. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre o Descomplica no final, eu estou aqui à disposição de vocês justamente para isso. Bom, a primeira coisa que eu gosto de colocar... Ops! Isso é uma famosa pegadinha, né? Primeira coisa que eu gosto de apresentar dizendo meu nome, eu sou Eduardo Valadares, e em geral, quando a gente se apresenta, todo mundo fica assim curioso para saber o que a pessoa faz, né? Eu já fui apresentado como gerente pedagógico, mas eu não vou dizer mais coisas, qual é a minha formação. Só que antes, eu escolhi começar essa apresentação hoje, eu sei muito bem qual o motivo pelo qual estou aqui, qual o intuito da nossa conversa, mas eu escolhi para a gente começar a falar, coloquei ali na frente 3 palavrinhas que eu acho que me autodefinem. E essas palavras são empatia, coragem e vulnerabilidade. Eu vou substituir essas palavras por 3 outras expressões. Eu não sei se vocês sabem o que significa empatia. Muita gente confunde empatia com o termo simpatia. Então, se você diz que alguém é empático, em geral a pessoa confunde achando que a pessoa ela é simpática, e não é bem assim. Acho que todo mundo conhece, existe a simpatia e a antipatia, mas o conceito central de empatia é você fazer um grande exercício de você se colocar no lugar do outro. Então, eu me considero uma pessoa empática, até porque professor, por natureza, precisa ser empático. Se não for, acho que o professor está um tanto quanto no lugar equivocado. A segunda palavra que eu coloquei ali se chama coragem, e eu já estou me apresentando dizendo que sou professor, eu trabalho muito com a etimologia da palavra. Coragem, você divide ao meio cor e agem. Agem vem do verbo agir, e cor tem a ver com coração. Coragem é quando você age com o coração. E eu não sei se todos aqui já sabiam disso. Então já fica aí uma lição, um aprendizado, que a pessoa dizer que ela tem coragem, ela é corajosa, é porque, sobretudo, ela age com o coração. E, por fim, a vulnerabilidade, eu gosto muito de explicar esse termo, é um termo fundamental, que todos nós, seres humanos, sejamos alunos, professores, não importa a sua dedicação, sua atribuição na sociedade, mas ser vulnerável no sentido é você assumir riscos. E como a nossa conversa hoje tem tudo a ver com o caso do empreendedorismo, assumir riscos é uma expressão muito conveniente para essa tarde de hoje. Então, são essas 3 palavras que eu gosto de me apresentar: a empatia, a coragem e a vulnerabilidade. Guardem, por favor, essas 3 palavras, porque ao longo da nossa conversa elas vão ser muito importantes. Vocês vão entender o gancho que eu vou fazer entre esse início e ao longo da palestra. Eu coloquei uma frase em inglês, porque a frase original é em inglês, e se você tentar traduzir essa frase, ela fica um pouco confusa de se entender, eu vou te explicar, mas ela também tem um grande objetivo nessa tarde aqui. A frase em inglês diz assim: Driving to succeed overnight may look and feel good, but is unstable.
Setting out to succeed for a lifetime is the most stable success of all. Meu inglês não é tão 100% não, tá? Mas acho que você conseguiu compreender pelo menos algumas palavras-chave da minha pronúncia. E isso, traduzido, diz mais ou menos assim. A gente pensa por muitas vezes que dirigir-se para o sucesso ao longo de uma noite inteira ou de um dia inteiro, isso pode parecer algo muito confortável, muito bom, muito tranquilo. Quando, na verdade, essa direção para o sucesso, ela deveria percorrer a sua vida a vida inteira. Em outras palavras, muita gente acredita que buscar o sucesso seja uma ação tanto quanto pontual, rápida, pequena e curta, quando, na verdade, o sucesso deveria trilhar a sua vida a vida inteira. Preste atenção, porque essa referência dessa citação tem tudo a ver com as 3 palavrinhas, tem tudo a ver com a nossa conversa. Esse autor que está aqui embaixo, Simon Sinek, ele é autor de um conceito muito bacana chamado Golden Circle, ou Círculo Dourado, Círculo de Ouro. Quem ainda não conhece, se um dia puder pesquisar isso no YouTube, é um vídeo que dura 5 minutinhos, e isso, por exemplo, me ajudou e muito a entender muita coisa na minha vida, sobretudo de umas palavras que eu vou colocar para você na conversa de hoje, que é a palavrinha propósito. O Simon Sinek, ele tem esse vídeo chamado, de novo, Golden Circle, em que ele fala muito sobre a busca do propósito. E como se busca esse propósito? Você tem que fazer uma perguntinha que se chama Start with Why. Comece sempre com o porquê. Por que você está aqui? Por que você quer ser empreendedor? Por que você escolheu o curso tal na faculdade? Por que você tem uma certa missão? Será que você já descobriu sua missão? Então, essa citação que eu coloquei, que tem tudo a ver com as 3 palavras anteriores, tem muito a ver com esse autor. Se um dia você puder pesquisar um pouquinho mais sobre ele, e sobre a teoria que ele defende, vai ser muito bacana. Por isso, eu já coloco ali 2 perguntas e tem um X no meio, porque, em geral, quando a gente se apresenta assim, numa primeira vez, as pessoas são curiosas, elas querem saber, o que você faz, Eduardo? Valadares, o que você faz? E, na verdade, existe um primeiro, quem é você, do que você faz. Eu tenho uma tese também de que hoje em dia, não só hoje em dia, mas já há bastante tempo, nós somos meio que forçados pela sociedade em que a gente vive, ao tempo todo estampar o que você faz. E parece que você só ganha um crédito, um rótulo, se você disser o que você faz, e não o que você é. Isso tem muito a ver com aquela conversa de ética, de comportamento, né? De respeito. Mas me parece que interessa muito o que você faz. Fala aí direto, qual é o seu currículo? O que você tem? Você já estudou onde? O que você faz? Isso parece que, por muitas vezes, é muito mais simbólico, muito mais significativo. Quando, na verdade, a gente tem hoje, então, esse mundo, que é muito essa dicotomia, né? De homens versus máquinas. Eu vi um vídeo há pouco tempo de um palestrante falando sobre essa diferença entre homens e máquinas. Eu acho isso muito importante de também começar a conversar com todos vocês, porque da minha trajetória, do que eu faço, que eu já vou contar, eu comecei a reparar muito que, desde a minha influência também, nós somos muito influenciados a dar resultado, né? A gente já começa desde pequeno a ter que dar resultado. Assim que você sai de casa, qual é a primeira instituição para a qual você vai? Escola. E o que você vai fazer na escola? Dar resultado. Porque se você não trouxer resultado positivo para casa, seus pais te matam. Seja escola pública, seja escola privada, aí não tem diferença, todas as escolas cobram de você um resultado. E me parece que essa questão da cobrança, do resultado o tempo todo, isso vigora na sua vida o tempo inteiro. Você sai da escola, você vai para onde? Para a faculdade. E a faculdade continua te cobrando o quê? Resultado. E quase nunca a pergunta, que estava anterior, no slide anterior, que a vida faz a quem é você, mas é sobretudo o que você faz. Vamos continuar, você sai da faculdade, você vai para onde? Você começa a entrar no mercado de trabalho. A vida te manda entrar no mercado de trabalho. Se você não entrar no mercado de trabalho, de novo seus pais te matam, ou então a vida te mata, né? E você tem que entrar no mercado de trabalho, e vai para dar o que no mercado de trabalho? Resultado. Se você parar para pensar, inclusive, na própria estrutura do colégio, nós ficamos sentadinhos como nós estamos aqui no auditório, mas na sala de aula a gente fica assim, sentado olhando para a nuca do colega, tendo como única referência a figura do professor, parece que o professor é o dono da verdade, quando na verdade, muita coisa já mudou na nossa sociedade, o próprio conceito de trabalho mudou bastante,
Mas a escola ela continua caminhando como se ela estivesse ainda em 1900, 1920, 1950, e a gente já está em 2016, mas acho que a escola ainda não acompanhou o tamanho das mudanças que a sociedade passou. Isso é uma coisa muito importante. E dentro dessa dicotomia de homens e máquinas, me parece, então, que a sociedade nos impõe que a gente dê resultado o tempo todo, e acaba que a nossa vida se torna, de uma certa forma, mecanizada. Viramos objetos, a ponto de o tempo todo dar resultado. Eu estou começando com essa apresentação sobre dicotomia entre homens versus máquinas, porque isso teve tudo a ver com a escolha do que eu faria na minha vida. Então vamos começar lembrando disso aqui. Eu não citei ainda há pouco um autor, o Simon Sinek, ele que inventou essa teoria do Golden Circle, que são essas palavrinhas que estão ali em inglês, mas que são fáceis de serem traduzidas. Aqui nesse círculo, onde a gente aponta aqui agora, tem o porquê, o como e o quê. O quê se traduzindo pelo o resultado, o how ali, que é o como, que é o processo, e o why no meio, que seria o porquê, que é o propósito. Só que por muitas vezes, e eu fui vítima disso, a sociedade o tempo todo, em vez de entender esse círculo de dentro para fora, nos impõe o conhecimento de fora para dentro. É impressionante isso. Quando, na verdade, se a gente quer ser bem-sucedido, tem a ver com aquela frase de início do sucesso, o tempo inteiro você tem que se perguntar qual é o seu propósito, qual é o seu propósito, qual é o seu propósito. Claro que o resultado interessa, mas o que importa, no final das contas, é o seu propósito, porque muitas vezes você definir só pelo resultado, pode ser que, de repente, uma escolha profissional não seja tão bem sucedida, pode ser que uma escolha profissional não dê o resultado que você deseje, e pode rolar um negócio chamado frustração. E aí eu começo contando, então, quem eu sou, ou então, o que eu faço. Sou professor há 16 anos, de língua portuguesa, de linguagens, dou aula de gramática, dou aula de redação e dou aula de literatura. Eu trabalhei por 15 anos e meio, eu saí na metade de um ano do meu anterior trabalho, foi minha única experiência de trabalho até então, num colégio que é muito conhecido, não tem nenhum problema em citar, isso não é falta de ética. Foi a primeira vez em que eu estive nesse evento, eu estive por esse colégio, mas eu não fui palestrante, eu fui só ouvinte, sentei bem por aqui, inclusive, da outra vez. Eu trabalhei no PH, Sistema PH de Ensino. Lá eu fui monitor, virei professor, depois eu virei assistente, isso significa auxiliar do coordenador, então eu era responsável por fazer todas as provas do colégio de português, todas, uma responsabilidade absurda, muito trabalho. Depois eu consegui virar autor de material didático, comecei a escrever apostilas e livros dentro do PH, dentro do colégio, até que virei coordenador de monitores. Foi aí que minha vida deu uma guinada, uma virada, porque eu comecei a ter noção, dimensão do que é lidar com pessoas como um todo, não somente alunos, mas funcionários. Então, eu fui coordenador de 300 monitores. O PH tem monitoria, então todos os monitores que entravam no PH passavam pela coordenação que a gente liderava na época. E hoje, eu sou gerente pedagógico, gerente de ensino do Descomplica. Deixa eu deixar só uma coisinha clara. Eu já vou explicar o que é o Descomplica, mas o Descomplica não tem só a mim como gerente pedagógico, somos outros 4, eu e mais outros 4 gerentes pedagógicos. Eu sou um gerente pedagógico que cuido de determinados setores que eu já vou te falar. Mas eu estava te contando ainda há pouco que a vida ela precisa ter, vamos ver se vocês estão atentos, porque depois do almoço bate geralmente um sono. Ainda há pouco eu disse para você que aquela palavrinha que estava ali no meio daquele círculo se chamava porquê, e o porquê traduz mesmo que palavra? Propósito. Legal. Por muito tempo eu fiquei na minha vida perguntando qual era o meu propósito de vida. Porque se você perguntasse assim para mim, Eduardo Valadares, quando você era adolescente, 14, 15, 16 anos, época de escolher carreira, você já se dizia ser professor? Não. Se vocês me entrevistarem e me perguntarem, o que você queria ser? Médico. 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 Médico? Menor sentido na minha vida ser médico. Mas com 15 anos você se conhece? A escola nunca me permitiu me conhecer com 15 anos. Eu estou batendo muito na tecla aqui de escola, mas os meus pais também nunca me mostraram muito bem quem eu era. A ponto de, com 16 para 17 anos, eu escolhi ser médico, por quê? Por uma questão puramente social.
Eu achava que, em sendo médico, eu teria isso aqui, ó, grana, status, visibilidade. Aí eu pensava comigo, vou tirar os meus pais da barriga da miséria, não tem essa expressão? Minha mãe era dona de casa, meu pai tinha 2 empregos, ralava bastante, saía às 5h30 de casa, só voltava 8, 9 horas da noite. Ralava muito, eu estudei em escola particular, meu pai pagava curso de inglês em escola particular, com muito sacrifício. Só que a minha vida teve uma guinada. É bom nessa conversa que estamos tendo hoje, porque a nossa vida, eu acredito muito nisso, ela é feita de ciclos. Eu acredito muito nisso, não sei você. Mas nesse ciclo em que eu escolhi ser médico, vocês estão lembrados daquelas 3 palavrinhas que eu usei no início? A primeira qual foi? Empatia. Desde que eu era adolescente, já estava na minha veia a questão de eu desenvolver a empatia, a preocupação pelo outro, o altruísmo. Se você me perguntasse com 15 anos, 16 anos, Eduardo, por que você quer ser médico? Ah, porque eu quero mudar a vida do outro. Meu sonho é um paciente entrar no meu consultório, escrito Eduardo Valadares, eu desenvolver um tratamento, um projeto nele, ele melhorar depois e falar, poxa, o Valadares me ajudou, doutor Valadares. Eu achava isso o máximo. Estudei para fazer vestibular para medicina. 1, 2, 3 vezes. E eu não tenho a menor vergonha de falar isso. Pelo contrário. Você lembra qual era a terceira palavrinha? Vulnerabilidade. Eu substituí por uma expressão, assumir riscos. E eu quis assumir riscos na minha vida. Eu tentei medicina 3 vezes. A primeira, quando eu terminei o colégio, e aí minha vida mudou. Eu fui estudar um curso, pré-vestibular, o PH. Meu pai não tinha dinheiro para pagar a mensalidade do PH, então pagaram a minha mensalidade. Meu pai, minha irmã e minha tia. 3 pessoas, de tão caro que o curso é, até hoje. Já vou falar melhor sobre isso. E aí eu fui estudar no PH e minha vida mudou. Caramba, estudar é isso? Onde eu estudava, eu não mostrava isso tudo. Para passar para a medicina, eu preciso disso tudo? Estudei. Cheguei muito perto da minha vaga para entrar para a medicina. Inclusive, eu fui vítima de venda de vagas, mas isso não vem ao caso para esse momento. Minha vida rende um livro, eu estou falando sério. É uma história bizarra de venda de vagas, na UF. Por uma pessoa, eu não fui para a segunda fase na UERJ, aqui do nosso lado. Mas eu acho que com isso a vida já estava dizendo, Eduardo, não é por aí. Você vai ser muito feliz fazendo outras coisas. E sou. É muito legal numa tarde como essa, em que a gente pode falar um pouco de formação de carreira, se você de novo me entrevistar e perguntar, Eduardo, depois de 16 a 7 anos trabalhando, como professor, como assistente, como autor, como coordenador, como gerente, você é feliz? Eu sou mais do que feliz todo dia. E foi por isso que eu tirei o bonezinho do outro lugar onde eu trabalhava e falei assim, ó, acho que o ciclo onde eu estou já deu, vou bater asas e vou ser feliz em outro lugar. E estou sendo muito feliz em outro lugar. E no dia que, de novo, esse ciclo da felicidade se vencer, se romper, é melhor pegar o bonezinho de novo e estar em outro lugar. Então, eu desenvolvi muito essas 3 expressões na minha personalidade. Sair da zona de conforto, assumir riscos e pensar grande. Legais essas expressões. Sair da zona de conforto. A gente fica muito na zona de conforto. Eu reparei que eu estava trabalhando onde eu estava trabalhando por anos, porque gostava da minha zona de conforto. Fazia sempre a mesma coisa, dava certo, dava resultado, as pessoas ficavam felizes e aplaudiam, dava resultado. Lembra do dava resultado? Só que eu, por dentro, aquele propósito estava murchando, estava diminuindo, e o propósito não estava mais existindo. Então, estava na hora de pegar o bonezinho e fazer outra coisa. Então, eu fui trabalhar no Descomplica. Descomplica, que vocês viram um comercial que passou ainda há pouco, é um comercial que está passando em alguns canais na televisão. Descomplica é uma plataforma de educação, já vou te contar do que se trata o Descomplica melhor. Alguém conhece o Descomplica? Porque a gente passou o videozinho, se apresentou. Poxa, uma boa galera conhece o Descomplica, que legal, fico feliz. E lá no Descomplica eu recebi um convite, o dono do Descomplica trabalhou no PH comigo, foi professor de física, o Marco, tenho muito orgulho de contar a história do Marco. O Marco é um sujeito, aquele cara assim que você olha e fala, meu Deus, esse cara é da lua, é do outro mundo. Quem é o Marco? O Marco é um sujeito que passou para medicina com 17 anos, ele passou para medicina com 17 anos, o UERJ, cursou 1, 2, 3 períodos. Olha que raiva. Que nada, raiva nada. E desistiu da medicina.
que virou e falou, não é bem isso que eu quero. Foi fazer engenharia de produção. Fazendo engenharia de produção, começou a abrir a vista, os olhos, para negócio. Criou o Descomplica, que é hoje a maior plataforma que a gente tem de educação no Brasil, de nível de ensino médio. E lá eu fui convidado pelo Marco, então, a trabalhar, lidando com os alunos com um negócio que a gente chama de metodologia de estudos. Eu sempre trouxe comigo uma grande frustração. Escolas ensinam os alunos a física, química, matemática, português, sou professor de português, mas as escolas não ensinam para os alunos como estudar. Ou o que a escola tem de interessante, de prazeroso para eu ir para a escola. Eu sempre enxerguei muito que a escola bate, mas cadê o... E não é para ninguém sair daqui com uma imagem do tipo, mas esse Valadares é muito bonzinho. Não, não se trata de ser bonzinho. Se trata de o aluno querer acordar todo dia, botar um uniforme para a escola e falar, caramba, eu sou muito feliz na escola. Quantas vezes eu me vi indo para a escola forçado, mal-humorado, chateado. Para que serve isso? E a escola pouco explicou isso. Então, no Descomplica, a gente começou a desenvolver uma ferramenta chamada Guia do Estudo Perfeito. Eu tenho o maior prazer de ser um dos responsáveis pela criação disso. Eu vou beber só um pouquinho d'água, porque eu estou bem rouco, tá? Aí a voz fica um pouco complicada. E aí, sendo responsável por esse curso, o Guia do Estudo Perfeito, é, na verdade, um curso de 8 aulas, em que a gente ensina para o aluno a ter disciplina, hábito, rotina. Ensina para ele, por exemplo, quais são os melhores horários do dia para ele estudar, como se estuda. Será que eu assisto a aula de biologia hoje e já é bom estudar biologia no mesmo dia? Ou é melhor estudar biologia amanhã? Será que é bom assistir a aula de matemática na quinta e estudar matemática só na segunda ou na terça? Se estuda final de semana ou não se estuda? E a gente começou a ter muito sucesso com esse curso, que hoje é a minha principal responsabilidade dentro do Descomplica. Ali tem umas fotos desse curso deste ano. A gente começou as aulas em março, terminou agora no dia 3 de maio, hoje é dia 16, né, faz quase 15 dias, que a gente encerrou a primeira sessão do GEP desse ano. Ali sou eu com um professor de física, aqui sou eu com um ex-aluno que passou para medicina estudando pelo Descomplica, o Johnny. Convidei para ele ir no estúdio dar uma aula comigo. Aqui é um outro professor de história, uma monitora e um monitor. Todo mundo que deu aula junto comigo, foram 8 aulas. Em 5 aulas eu tive participação de outras pessoas atuando comigo. E, em geral, o aluno, quando vai estudar, isso seja em escola presencial, seja no Descomplica, ele mostra esse cenário aqui, ó. Dúvida é a palavra central. E isso tudo gira em torno dele, ó. Angústia, ansiedade, frustração, pânico. Ele acha que não é capaz. Ele tem medo de se decepcionar. E o que esse curso do Guia do Estudo Perfeito faz com esse aluno? A gente no Descomplica, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito, porque ficou muito claro, o amarelo aqui no centro, mas ali tem uma frase ali em cima, vocês conseguem ler junto comigo? O estranho mundo das pessoas que gostam de estudar. O Descomplica, então, desenvolveu nos alunos essa vontade de eu quero ligar o computador, vou entrar na internet, vou entrar no site do Descomplica porque eu gosto de estudar. E esse nome do Guia do Estudo Perfeito tem essa intenção, mostrar para o aluno como que estudar pode ser prazeroso, pode ser divertido, pode ser interessante, pode ser fácil. E a gente desenvolve essas 4 palavras com os alunos. Ensina ele a ter mais consistência, mais intensidade, mais prioridade. E essa palavrinha aqui no final, eu queria fazer um exercício com vocês rapidinho. Alguém conseguiria me dar um sinônimo? Sou professor de português fica pedindo um sinônimo, né? Dessa palavra eficiência. Alguém conseguiria me dizer o que eficiência para você significa? Eu já usei essa palavra aqui hoje. Não é a propósito. Dá resultado. Se você é um funcionário meu e eu digo que você é um sujeito muito eficiente, é porque você dá resultado. O curso tem essa intenção, dizer para o aluno que quando se estuda e estuda bem, estudar bem é quando você tem resultado. Então, você foi para uma aula, assistiu uma aula de matemática, você sabe agora fazer um exercício sozinho, independente do professor, e você tem um resultado. Quantas e quantas vezes eu já cansei de sair de sala, dando aula, e vejo o aluno sabendo matéria, mas ele não sabe fazer prova. Vocês, por muitas vezes, de repente, alunos já de faculdade, devem passar por isso, né?
Vai para a aula, o professor explica, você entende. Vai fazer a prova, vai fazer o exercício. Espera aí, mas cadê o professor aqui do meu lado para me explicar como é que faz? Não acontece isso? Então, na verdade, seguido o estudo perfeito, tem essas 4 palavras como suas grandes temáticas. Aprender a ter consistência, intensidade, prioridade e eficiência. Até que os alunos, então, desenvolvem todos esses conceitos que vocês estão vendo aí na frente, com essas aulas que a gente passa, e tudo online, é tudo videoaula, em que você pode assistir 1, 2, 3, 4 vezes, aprender a se superar, a se conhecer melhor, a ter aquela palavrinha que eu te ensinei ainda há pouco, vulnerabilidade, a motivação, responsabilidade, controle, aprendizado e evolução. Fui eu quem perguntei para os alunos, depois do curso aplicado, que palavra resumiria o GEP, que a gente gosta de chamar o Guia do Estudo Perfeito, para ele. Eles me deram várias respostas e essas palavras estavam no meio. Eu não vou ler esses relatos agora não, até porque não faz sentido ler todos aqui, mas aqui são testemunhos dos alunos dizendo como essas aulas fizeram sentido e, sobretudo, fizeram os alunos estudarem melhor, performarem melhor. Então, ali tem uma declaração ali em cima: obrigado pelas incríveis dicas do GEP, estão me ajudando muito. Já são quase 10 horas desse domingo, estou colocando em dia as aulas que eu perdi. Novamente, agradeço pelas dicas de memorização. A gente ensinou para os alunos um negócio chamado matriz de Eisenhower. Isso é famoso, muita gente já deve conhecer. Pelas dicas para desenvolver o hábito de estudar. É o GEP, eu vou passar. Sinceros agradecimentos do seu aluno. Aí está ali o nome dele. Obrigado, família, Descomplica. Isso é muito bacana de ler, sobretudo quando o aluno está em Manaus, João Pessoa. Eu cito João Pessoa porque depois tem uma declaração de aluno que é de João Pessoa, Paraíba. Não sei se vocês conseguem ver aqui. PB, Paraíba. É um garoto que bota, inclusive, o nick dele, Direito Enem 2017, porque ele é totalmente confiante, então ele já diz: Direito Enem 2017 é para onde eu vou passar. E ali tem uma mensagem muito bacana: vim te agradecer de coração pelas aulas do GEP, bababá, o sucesso com que ele está crescendo. Quando eu estiver formado, com certeza você é um grande homem. O aluno, né, ele tem essa mania de achar que ainda não é ninguém, e só quando ele tiver um status, entrar na faculdade, ele vai poder bater no peito e ter orgulho e dizer: agora eu sou um grande homem. Que nada, aluno, você já é um grande homem desde agora. Mas esse é o raciocínio que família e escola vão impondo na cabeça dos filhos e, infelizmente, a gente se forma, a gente se cresce assim. Até aqui, está tudo bem? Eu estou conversando com vocês num primeiro momento para falar um pouquinho da minha trajetória. O que significa empreender para mim? Empreender é assumir riscos, sair da zona de conforto e pensar grande. Até que eu resolvi, então, empreender na minha vida. Eu não sou dono de negócio, porque a impressão que a gente tem muito com a palavra empreender é isso, né? Não, mas eu sou empreendedor da minha vida, fazendo o que eu faço. Sou professor e já te disse uma das coisinhas que eu gerencio no Descomplica. Só que agora eu queria te contar um pouquinho sobre o Descomplica em si, para juntar o útil ao agradável. Uma das coisas que o Descomplica colocou como base, assim que ele começou, foi essa frase, esse slogan: nós não vamos revolucionar a educação. Algumas pessoas que levantaram o braço dizendo conhecer o Descomplica, nós somos hoje uma plataforma de educação, mas a nossa intenção, e nunca foi e nunca vai ser, substituir escola. Escola existe, vai continuar existindo, com seus valores. Nós somos um auxílio, nós somos um a mais, nós somos um complemento, mas a nossa intenção nunca foi, nunca vai ser substituir a escola. O que a gente quer é isso: melhorar a vida do aluno. E o pessoal que está atento, está conseguindo ler, vocês viram as declarações que apareceram ainda há pouco de um curso? Imagina da plataforma inteira do que é o Descomplica. Queridos, é com muito orgulho que eu falo isso. O Descomplica é uma plataforma que depende da internet, então onde tem internet a gente chega, e é impressionante como é que muito aluno hoje estuda melhor por conta do conceito que o Descomplica aplica na hora de estudar, na hora de ensinar. Por isso, então, que a gente pode se intitular como a maior plataforma de educação do Brasil, mas eu vou repetir, vou falar mais uma vez, de nível Enem. Deixar isso claro. Então, se você entra num site hoje do Descomplica, você tem aula de quê? De tudo: matemática, física, química, português, história, geografia, atualidades, filosofia, não sei se eu já citei, língua estrangeira, tem aula de tudo. Nós temos 4 aulas ao vivo, 2 de manhã e 2 à noite.
Nós temos vários cursos extras. O Descomplica começou em 2011 a sua história. E quando começou, a grande intenção do Descomplica era apresentar uma aula por semana. Fomos evoluindo como se conseguimos colocar uma aula ao vivo todo dia. Passamos para 2, hoje temos 4. E hoje a programação do Descomplica, deixa eu olhar o horário, são 13h15. Hoje é segunda-feira. Daqui a pouco, 4 horas, começa um projeto que a gente tem que se chama Medicina para os Fortes. É um nome criativo, inusitado. Qual é a intenção nesse curso? Dar aula de biologia, hoje é química, segunda, quarta-feira é biologia, sexta-feira é física, para justamente ensinar o cara a estudar melhor para passar para a medicina. Além das aulas regulares, o aluno ainda tem cursos extras, o que é muito maneiro. E o que é muito interessante do Descomplica? Você entra no site, você vê aula ao vivo, mas você pode ver de novo e de novo. Você passou mal hoje 4 horas, não pôde assistir, não tem problema. Você vê amanhã que ela já sobe e já vai para o site. E você pode assistir aquela aula 1, 2, 5, 10, 15 vezes, quantas você quiser. A gente também tem muito orgulho de dizer, por meio desse desenho, que é interessante, né? O garoto tenta olhar para cima, mas nós somos hoje uma plataforma. A que mais cresce não é no Brasil, é no mundo. Eu queria que vocês entendessem muito porque eu estou sendo enfático nessas expressões, porque o tema do nosso encontro, da nossa conversa, é sobre empreender. Prestem atenção. Nós somos hoje o único player de educação presente em todo o território nacional. Então, se você me perguntar, Eduardo, tem uns estados no Brasil aí que a gente quase não ouve falar. Tem aula do Descomplica no Acre? Tem. Tem aula do Descomplica aí, não sei, em Manaus? Tem. Em tudo que é cidade, em tudo que é estado. Por quê? O Marco, que é o grande dono, idealizador do projeto, um dia ele disse uma frase. Quem está prestando atenção e quem está entendendo o espírito da palestra, é uma frase boa de guardar. A frase dele diz assim: eu cansei de preparar conteúdo para só quem tinha dinheiro, e muito dinheiro, para pagar caro. Tanto eu quanto o Marco, o idealizador do projeto, trabalhamos um dia num colégio, curso privado, cuja mensalidade hoje, em média, custa R$ 2.500, R$ 3.000. Tem seus motivos. Não estou criticando, pelo contrário, tem seus motivos. Mas o sonho do Marco, o idealizador do Descomplica, foi: um dia eu quero oferecer qualidade de conteúdo a todo e qualquer aluno que queira pagar um preço pequeno para ter aula no Descomplica. Eu não sei se vocês estão coladinhos e integrados a tudo que eu estou mostrando. Eu comecei passando comercial, não passei? Vocês viram a partir de quanto que é a mensalidade do Descomplica? R$ 17,99. Eu vou repetir, R$ 17,99. Isso não custa nem uma promoção inteira no McDonald's. Falei besteira? E isso é aula. E isso não é um dia. Isso é um mês. Para você assistir quantas aulas? Vou te dizer um número agora expressivo. Nós temos hoje uma biblioteca de vídeos de 27.000 videoaulas. Por isso que a gente pode bater no peito e falar que somos a maior plataforma de educação no Brasil, porque temos volume, temos aula. Além de aula ao vivo, essas aulas já estão gravadas e estão no site. Então, vamos supor que você queira estudar, você é um aluno do primeiro ano do ensino médio, está com uma certa deficiência no colégio em matemática ou em física, senta lá no site do Descomplica, escolhe o assunto que você quer estudar, assiste. Nós começamos a produzir primeiro todo o material necessário para se fazer a prova do Enem, para se estudar para o terceiro ano, depois a gente foi descendo de nível. Estão entendendo o meu gesto? Para o segundo, para o primeiro ano. Vocês podem, de repente, fazer uma pergunta curiosa daqui a pouco. Valadares, vocês têm pretensão no Descomplica de começar a fazer conteúdo para o ensino fundamental? Um dia. Mas primeiro a gente tem que se especializar nisso aqui para fazer muito bem feito. Até porque agora a gente já alcançou um nome. Então tem que continuar nutrindo o nome que tem. Você entende isso? Quer empreender? Assumir riscos. Pensar grande. Posso continuar? Já estamos quase acabando. E aí a gente também gosta de se definir dessa maneira, né? O que a gente faz? A gente entrega a educação de alto nível, a gente entretém de forma épica e a gente fala a língua dos jovens. Talvez um pouco desse tripé que falte ainda às escolas.
E fica muito aquela figura do separatismo, né? Do que é o aluno, do que é o professor, e parece que não é o mesmo universo, é um universo separado. E é disso aí que o Descomplica se sustenta. O que a gente faz? Esses 3 elementos. E tem dado muito certo. Tem funcionado bastante. Aqui eu separei uns desenhos, só para a gente enxergar uma coisa. Vocês estão lembrados que eu falei muito do tal do Golden Circle? Que é ter propósito? Lembra? Qual é a perguntinha que a gente tem que fazer para encontrar um propósito? Por quê? Está escrito por quê ali do ladinho. Vocês conseguem enxergar. Estão vendo? Ali está escrito deitado, por quê? Por que o Descomplica existe? Qual é a sua razão? Distribuir educação de qualidade para todo mundo. Esse é o nosso why. É o nosso propósito de existência, ok? Até que do lado ali também, clarinho, clarinho, está escrito um como. Como é que a gente faz isso? Como é que é o nosso how to? Transformando a educação chata numa coisa épica e divertida. Posso parar um pouquinho e te dar um exemplo do que é transformar uma coisa chata numa coisa épica? Você vai assistir a aula de física e o professor te ensina, não sei, um conceito chamado resistência do ar. Ele pega um giz, vai para o quadro negro, explica o conceito para você, você diz que entende, faz um exercício, ele taca exercício em cima de você, quer ver resultado. O Descomplica está preparando uma série de aulas, que a gente vai chamar justamente de aulas épicas. Uma das primeiras aulas eu posso te contar, porque ela já está gravada, já está pronta, só não foi ao ar ainda, os alunos vão descobrir daqui a pouco. Nada melhor do que explicar a resistência do ar do que pegar 2 professores e saltar os 2 de paraquedas. E enquanto eles saltam de paraquedas, eles explicam o fenômeno da resistência do ar. Isso é Descomplica. Isso é transformar a educação chata em épico e divertido. Já está pronto. Ficou maneiríssimo. Daqui a pouco os alunos vão ter acesso a isso e vão conhecer. E a gente ainda tem o quê? Qual é o nosso resultado que está escrito ali no cantinho o quê? Então, vou repetir o porquê, o como e o quê. Aí aqui tem, nós temos recomendações de estudos, monitorias, simulados, correção de redação, tem chat durante a aula ao vivo. Muita gente pergunta isso, né? Amanhã eu dou aula ao vivo de manhã, 9h45 é minha aula de redação. Amanhã eu vou ensinar dialética. Ensinar dialética é bizarro, é difícil. É de 9h45 às 10h45. Até amanhã eu acho que minha voz está um pouco melhor. Tem que melhorar. Amanhã eu dou aula até 10 horas da noite. Não Descomplica. Amanhã eu dou 4 aulas ao vivo. E aí amanhã, na minha aula de dialética, eu vou ensinar para os alunos esse tipo de raciocínio. Durante a minha aula tem um chat. Isso significa que você está assistindo a aula, você tem dúvida? Você pode mandar dúvida para mim. Aí fica um monitor, pessoa, que nem os meus amigos estão ali com o computador, assistindo a aula, prestando atenção no chat, pegando todo tipo de dúvida e enviando para o professor ao vivo. A gente tira a dúvida do aluno ao vivo. Valadares, quantos alunos assistem a aula mais ou menos amanhã de manhã? Amanhã de manhã costumam assistir 1.800, 2.000. À noite, a audiência é um pouquinho maior. Bate às vezes 3.000, 3.200, 4.000. Já tivemos aulas ao vivo com 5.000 pessoas. É gente à beça. Controlar isso não é nada fácil. Depois está escrito ali no cantinho, as próprias aulas ao vivo, todo o currículo do ensino médio Enem em vídeos gravados e aplicativos. A gente tem o maior orgulho de contar aqui em fevereiro desse ano, a gente lançou o nosso aplicativo de celular. Descomplica começou a perceber isso, né? A aula não está só na internet e no computador. Hoje está na palma da mão. O aluno não quer aqui no celular. A gente fez pesquisa de mercado para isso e viu. Grande parte dos alunos do Descomplica acessava o site por onde? Pelo celular. Então, vamos levar o Descomplica para o celular. Nós temos um aplicativo hoje gratuito, muito bacana. O aplicativo é gratuito, mas você tem que pagar para assinar o Descomplica. E o que é muito interessante? Você baixa as aulas, deixa as aulas offline. Você não faz isso com música? Por que você não pode fazer isso com aula? Então, quem não tem uma boa conexão na rua, depende de um Wi-Fi, baixa as aulas que você quer assistir naquele dia, naquela semana, deixa agendado no seu celular, vai assistindo, arrasta e diz, já assistia, programa para assistir mais tarde, vê no ônibus, vê no metrô, mas estuda. Você lembra um dos nossos slogans, ainda há pouco, disse que a gente não veio para revolucionar a educação, mas tinha um outro depois. O que dizia? A gente quer melhorar a vida do aluno. Isso é melhorar a vida do aluno. Eu trouxe uns números para poder sustentar todo o marketing que eu fiz do Descomplica, tem que sustentar.
A gente lida com a maioria do nosso público, são jovens de 16 a 22 anos. Se você perguntar assim, Valadares, quantas pessoas acessam mais ou menos o Descomplica? Isso é muito variável, sou sincero. Depende se você está em fevereiro ou se você está em outubro. O Enem esse ano está marcada a prova para os dias 5 e 6 de novembro. Obviamente que quando chegar em agosto, setembro, outubro, nosso site vai aumentar muito mais o acesso. Mas hoje em dia, no último mês, essa apresentação aqui foi feita em abril, então aqui em março a gente teve mais ou menos 12 milhões de acessos no último mês. Vou repetir uma coisa para mostrar que eu estou jogando limpo. Eu não disse que nós temos 12 milhões de assinantes. Eu não disse isso. Entenderam ou não? 12 milhões de pessoas acessaram o Descomplica no último mês. Aí depois a gente tem ali umas perguntinhas, tornar os caras mais estudantes, menos adultos e menos genéricos. Qual é a melhor maneira de representar nossa audiência? Aí a gente tem uns dados ali que são os dados um pouco mais específicos, né? Quanto tempo um aluno dura visitando o site? Vocês estão conseguindo ver mais ou menos o que está escrito? 57,5% dos alunos entram mais de 10 vezes por mês. Eu esqueci de explicar uma coisa, nós temos um sistema no Descomplica, que isso se chama uma unidade de negócio. Todo o primeiro vídeo de cada aula é aberto. Então, se você quiser entrar no Descomplica hoje para estudar física, você quer conhecer primeiro a aula do professor de física, para ver se você gosta. Então, a gente te dá tipo um menu degustação. Vai lá e vê se você gosta. Então, o primeiro vídeo dura 5, 6 minutos. Você assiste a aula do professor de física, do de português, do de matemática. Gostei? Aí agora você assina. Entendeu? A gente tem um número muito expressivo nas nossas redes sociais. Milhões de seguidores em Facebook, em YouTube, em Instagram, em Twitter. Mas isso aqui, para a gente quase fechar a nossa conversa, é o que tem nos trazido mais orgulho. Você lembra que um dos nossos slogans se chama melhorar a vida do aluno. Nós conseguimos, ano passado, a gente tem um evento muito maneiro, que é um evento que acontece na véspera do Enem. Esse ano esse evento já está marcado. O Enem vai ser dia 5, dia 6. Esse nosso evento grande vai ser dia 4. Toda a aula de véspera acontece numa sexta-feira. O Enem é sábado e domingo. Então, sexta-feira, a gente cria um evento chamado 12 Horas Nerds. É muito interessante o nome. Como assim, Valadares, 12 Horas Nerds? A gente fica de 9 da manhã a 9 da noite dando aula. Aí você deve estar pensando assim com seus botões. Mas, Eduardo, isso não é contraproducente? Isso não é negativo para o aluno que vai fazer uma prova de 10 horas de duração no sábado e domingo? Não sei se todo mundo sabe, mas o Enem dura 4 horas e meia no sábado, 5 horas e meia no domingo. São 10 horas de prova. Você não acha ruim? É aí que está o problema. A gente não dá aula, a gente brinca, se fantasia. Esse professor que está aqui é aquele professor de história que apareceu comigo. Gente fina pra caramba, Renato Pelizari. Maior orgulho de ser companheiro dele de trabalho. Ele se vestiu de fada. Eu também. Só que como hoje eu sou palestrante, eu fiquei com vergonha de trazer minha própria foto, que já saiu em jornal e tal, mas eu mesmo me mostrar é demais para vulnerabilidade, entendeu? É assumir muito risco. Aí a gente fez um evento muito bacana, mas lá em cima tem um número que a gente tem muito orgulho de mostrar. Pessoal, vocês não têm noção do que é maneiro ter 2.000 alunos numa aula ao vivo, mas ter quase 1 milhão não é para qualquer um. Se você perguntar para qualquer empresa de educação no mundo, vocês já tiveram quantas pessoas assistindo sua aula, seu evento? 858 mil alunos em uma aula ao vivo, sexta véspera do Enem. Isso não é mentira, isso é verdade, a ponto de, ali no terceiro item está escrito assim, ó, Twitter número 1, nós batemos a nova música da Adele no passado, aquela música Hello. Vocês conhecem a música da Adele? Ela quis lançar a música no mesmo dia que o Descomplica. Perdeu. Ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar no Twitter ficou One Direction. Mas em primeiro foi o Descomplica. Fazer o quê? Óbvio que por trás disso tem muita estratégia de marketing, mas por trás disso tem outra coisa chamada propósito. Trabalho. E a gente trabalha muito. E para onde a gente vai? Separei essa frase. Eu vou terminar te mostrando 3 livros que eu gosto muito deles.
mas é essa tirada de um dos livros. Vamos fazer o seguinte, para a gente encerrar em bom tom, meu tempo já se esgotou. Vocês podem ler comigo em voz alta essa frase, por favor? Vamos lá. A vontade e de se comprometer determina o alcance. Bom, eu me tornei professor, assistente, coordenador, gerente, bababá. Eu, às vezes, evito colocar umas frases assim para não sustentar um discurso muito cru da autoajuda. Não que eu seja contra a autoajuda, pelo contrário. Mas eu gosto muito de um negócio que se chama atitude concreta. A grande pergunta que a gente tem que se fazer não é decorar essa frase, mas é o que mostra o alcance da nossa coragem e a clareza do nosso propósito. Para eu terminar, você lembra daquelas 3 expressõezinhas que eu usei? Sair da zona de conforto, gostar de pensar grande, mas tinha uma no meio. Assumir riscos. Está tudo aí nessa frase. Eu vou terminar com uma sentença que diz: invente um significado para a sua vida e construa para a sua vida uma identidade. Provavelmente, quando você inventar para você um significado e construir uma identidade, os propósitos, a vulnerabilidade, a coragem, isso tudo fica muito mais nítido e muito mais fácil de ser alcançado. Tem uma outra frase em inglês que diz que o planejamento é muito importante para tudo. Essa frase diz que o planejamento ele é excitante, o planejamento ele é super necessário. E aí eu termino te mostrando 3 livros que te ensinam a planejar. São livros muito bacanas. Eu já os li, os 3 completos, e eles são muito legais. Um deles se chama Essencialismo. Aqui embaixo tem um slogan muito legal: aprenda a fazer menos, mas melhor. Depois você tem um outro que se chama Rework. Eu vou voltar ali no primeiro que eu vi que algumas pessoas estavam anotando. Esse se chama Essencialismo, Greg McKeown. Esse livro até pouco tempo só existia em inglês, mas ele já foi traduzido. Eu já vi aqui no Rio, vendendo em livraria, você encontra ele fácil. Esse outro, eu estou aqui com o João Pedro. João Pedro, ele já existe também em português, não já? Você lembra qual é o nome do título dele em português? Não? Pessoal, tenta jogar, quem preferir ler em português, joga lá no Google Rework, o nome do livro, pega ele em português. E esse último, que foi de onde eu tirei aquela frase, Better Than Before, de uma autora chamada Gretchen Rubin, que é muito legal. Aqui eu deixo o meu e-mail, eu sempre gosto de deixar assim no final da apresentação, minhas redes sociais e meu e-mail. E também tem ali do RH do Descomplica. Vai que um dia você quer trabalhar no Descomplica, vai ser muito bem recebido. Se você quiser um dia mandar um e-mail para lá com o seu currículo, está ali, ó, rh@descomplica, o meu e-mail pessoal. Eu tenho essa apresentação, se você quiser algum detalhe sobre ela, se você agora não quiser fazer uma pergunta, quiser fazer depois, estou à sua disposição para o que deve vier, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e obrigado pela atenção de vocês. Agora nós vamos ter uma sessão de perguntas. Eu gostaria de que vocês levantassem a mão, quem tem alguma pergunta para fazer. Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Boa tarde. O Descomplica, com o tempo, planeja ir para cursos aleatórios, não relacionados ao ensino médio ou vestibular? Quando você fala curso aleatório, seria o quê? Gastronomia? Não estou debochando da gastronomia, que a gastronomia não tem a ver, a princípio, com o ensino médio. Um aleatório seria isso? Sim, curso sim. livre? Curso livre. Vamos chamar de um curso livre? A princípio, não, Léo. Eu conheço o rapaz. A princípio, não. A gente gosta muito de um slogan que a gente tem que bater naquilo que a gente está fazendo para fazer muito bem, para fazer o melhor. Até porque já existem vários outros players de educação no mundo, no Brasil, fazendo o que a gente faz. Então, a gente tem que se especializar cada vez mais naquilo que faz. Por enquanto, a gente não pensa em nenhum curso livre, mas é um projeto nosso futuro, sim. A gente primeiro pensa muito nessa questão do ensino fundamental, a gente pensa em expandir para outros setores, mas muito ainda ligado à educação, à aula para se passar numa prova, não um curso necessariamente livre. Quando você faz essa pergunta, tem muito a ver com Coursera e Udemy, sim. né, que são instituições do mundo todo que falam muito de cursos livres. Num primeiro momento, a gente não está nessa pegada, mas quem sabe um dia.
Tá bom? Outra pergunta aqui, meu amigo? Concurso público, por exemplo, é uma prova... Essa é a nossa nova etapa. Tá ok. Estamos pensando. Tem previsão, não? Sim. Esse ano, em 2016, a gente já está lançando um teste ligado a concurso jurídico. Então, a gente fez uma parceria com uma empresa que já existia. Então, a gente não está saindo do zero. A gente está adquirindo uma empresa que já existia e colocando o nosso mindset do Descomplica nessa empresa para investir agora na área de concurso jurídico, preparação de OAB, que é um outro circuito que a gente viu que tem muita gente precisando de um ensino de qualidade. Tá bom? Minha amiga? Não precisa. Agora foi. Tá, foi. Em relação a essa aula que vocês deram, que teve 800 e tantas pessoas, 800 mil, que tipo de estratégia de marketing que vocês utilizaram? A aula foi aberta para todo mundo ou foi fechada só para os alunos? Não. A gente não deu essa aula só para o assinante. Foi uma aula gratuita, foi uma aula que foi transmitida pelo nosso site. Você fez uma pergunta bacana. Estratégia de marketing, a gente fechou parceria com muita instituição. Então, por exemplo, durante a aula, a gente sorteava uma aluna, um aluno. Então, você, por exemplo, estava, sei lá, em Tocantins assistindo a nossa aula. A gente, primeiramente, via se lá em Tocantins tinha uma pizzaria Domino's. Então, a gente fez parceria com a pizzaria Domino's, sorteava você. Se na sua cidade tivesse essa pizzaria, a gente levava uma pizza na sua casa durante a aula. Então, a gente fez várias estratégias de marketing, com pizzaria, com marca de refrigerante, com Red Bull, com vários youtubers que divulgaram o evento do Descomplica. Então, as estratégias de marketing foram várias, mas, sobretudo, muito diferentes. Entendeu? Eu estou falando muito genérico para você, mas foram várias estratégias de marketing. Tá bom? Mais alguma outra pergunta? Opa, Eduardo. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Eu gostei muito, não conheci o Descomplica. Eu vou até recomendar para meus primos que estão fazendo vestibular e tal. Mas eu vi que recentemente o Enem está lançando uma plataforma de estudo muito similar ao que vocês estão fazendo. Eu não sei se ele compete diretamente com vocês, porque eu acredito que os valores de vocês sejam bem diferentes dos deles, mas eu queria saber como é que é o posicionamento de vocês em relação a isso, como é que vocês estão fazendo. Muito boa a sua pergunta. Qual é o seu nome? Rafael. Só para saber com quem eu falo. Rafael, muito boa a sua pergunta, mostra também quanto você está antenado. Eu até dou nomes. O MEC, na verdade, tem dois projetos, um se chama A Hora do Enem e o outro se chama MECflix. A Hora do Enem é um projeto do governo de você assistir aulas em que os professores resolvem questões para os alunos. E a grande proposta do MEC com isso é levar o que o Descomplica, por exemplo, faz para muito aluno que não tem internet. A gente acha que todo mundo já está com internet, mas não está ainda. Então, é pela televisão A Hora do Enem. É um programa rápido, curto, começa às 7 horas da manhã, 8 horas já acabou. E nesse programa o MEC faz questões resolvidas. Nós fomos convidados por eles a participar. E, além disso, o MECflix é uma biblioteca de vídeos, de aulas, de videoaulas, e o Descomplica foi convidado a participar por eles. Então, na verdade, o modelo de trabalho do Descomplica é que foi um pouco seguido pelo MEC. Entendeu? Mas a gente enxerga isso com muito bons olhos. Tem espaço para tudo, tem espaço para todos. A gente entende assim a vida. Tá bom? Obrigado pela pergunta. A gente vai encerrar aqui agora a sessão de perguntas e nós gostaríamos muito de agradecer pela presença do Eduardo e a gente gostaria de entregar uma lembrancinha para você. Opa! Que isso? Muito obrigado, tá?